Bem-vindo ao meu canal, meu nome é António Gameiro. Hoje vou-vos explicar como é que podem poupar muita energia com as vossas máquinas a de lavar roupa e a de lavar louça. Isto é, as máquinas que nós temos em nossa casa que consomem mais energia são exatamente estas duas, a da roupa e a da louça. E porquê? Porque elas para fazerem o aquecimento têm umas resistências e as resistências têm um consumo enorme de energia. Isso é que consome muita energia, isso é que ao final do mês pesa na nossa fatura. E então eu vou-vos dar uma dica, o como eu poupo a minha energia, o meu dinheirinho ao final do mês. Cada lavagem, para vos explicar, cada lavagem deve ficar mais ou menos em 2,5€ por lavagem. Geralmente você faz 3 máquinas de roupa por semana e 3 de louça, dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 euros que gasta só energia nestas duas máquinas para fazer essas lavagens. Isto vai dar 576 euros por ano, só o consumo destas duas máquinas. Então agora vou-vos dizer como é que podem poupar. Normalmente as casas atuais, a minha já tem 11 anos, havia outras antes e os apartamentos todos têm aquecimento das placas solares. E o segredo quando estão a fazer a montagem nas casas, deverão trazer um tubo que vá diretamente para a máquina de lavar roupa e outra para a máquina de lavar louça. Tubo que sai do depósito, os painéis aquecem a água, essa água vai para dentro do depósito e desse depósito deverá sair um tubo, um que vá para a máquina de lavar louça, outro para a máquina de lavar roupa. Se realmente você tem painéis solares, peça ao seu canalizador para fazer uma ligação entre uma proximidade de uma saída de água quente desses painéis para a sua máquina de lavar roupa e outra para a máquina de lavar louça. E agora vou explicar porquê. Vamos pôr a hipótese. De inverno a água da rede está a 1 grau. Vamos lavar a roupa, por exemplo, a 60 graus. A resistência marca os 60 graus na máquina, ela faz o programa a 60 graus. A máquina dos 0 aos 60 tem que aquecer. É um consumo de energia brutal. Mas se a água que está no seu painel solar tiver a 60 graus, ela quando entra na máquina já entra a 60 graus. E então aí o termostato da máquina já não vai ligar, porque não há necessidade. Na máquina de lavar a louça é exatamente, eu na minha casa a água sai direta, nem tem lá, está lá um termostato, mas nunca o liguei. Um termostato que diz que é para pôr a temperatura, a entrada da temperatura da máquina, a 30 ou 40 ou 60. Ela sai direta. Se ela no painel está a 80, entra na máquina a 80. Eu estava há bocadinho a explicar, para as pessoas entenderem, porque por vezes isto é um bocado complicado, mas se entrar a água a 60 graus ou 70, 80 graus vai-me estragar a máquina. E eu assim, ela não estraga a máquina, não estraga porque é aquela situação, se a água entra de inverno a 0 graus e vai aos 60, o termostato entra. Se de verão a máquina entra na sua máquina, por exemplo, a 17, 18 graus, ela começa a disparar dos 17 aos 18 até aos 60. Não sei se fácil entender. É fácil de se entender. Na máquina de lavar a louça, a água vai direta para a minha máquina. Se tiver a 70 graus, é a 70. E depois, como não ligar a resistência, faço uma lavagem de máquina de lavar a louça a um custo mínimo. Porque a única coisa que aquela energia que gasta no controle eletrónico e é numa bomba de água, que não gasta energia nenhuma. O problema das máquinas está na resistência. Na máquina de lavar a roupa é um pouco diferente. Vai lá ao canalizador, monta o aparelhozinho, que é já um termostato de água, e ele quando está a fazer um programa para lavar a máquina, se tiver uma lavagem a 30 graus, regula o termoacumulador para a água entrar a 30 graus, porque se ela no depósito estiver a 60, ela tem que ser controlada para 30, ok? Porque senão, se deixar tudo aberto, a água entra a 60 e vai para a máquina a 60 e depois vai estragar a roupa. Tem que ter muito cuidado. Para a máquina de lavar a louça é direta, não se... Eu vou puxar a tampinha um bocadinho para a frente. Esta é a entrada de água que vem da rede, ok? Esta está sempre ligada. Daqui é a água que entra quente do termoacumulador. Entra, tenho uma torneira de segurança. Quando eu quero pôr um programa para fazer uma lavagem à água fria, para não ter problemas nenhums, eu fecho a torneira, ok? Está fechada, a água entra e vai diretamente fria para a máquina. Este tubo é o que vai para a máquina. Este é o tal termostato de temperatura. Eu, por exemplo, quero programar uma lavagem a 30 graus, eu chego aqui, neste botãozinho, rodo o botãozinho, ok?
30 graus. Okay? A água entra, chega aqui, passa a 30 graus, porque ela faz uma misturadora. Isto é um género de termostato misturadora. É como aquelas misturadoras que nós temos nas casas de banho para tomar banho. Ela mistura a água à temperatura que nós queremos. Aqui regulamos com isto, ok? Ela vai a 30 e ela passa a 30 para a máquina. Este é o botão que vai para a máquina. Ela passa a 30, a água entra, vai a 30 e faz a mistura com água fria que vem da rede, ou do depósito de água fria, não é? E vai para este lado e passa a 30 graus para a máquina. Se eu quiser um programa a 50 graus ou mais, vamos pôr, por exemplo, 50 graus, mete isso a 50 graus, a água vem dos painéis solares, entra aqui, pode dar 70 graus, mas se ela entrar a 70, ela passa para 50 graus, ou 60 graus nós queremos, a água que vem da rede vai misturar e ela passa só a 60 graus. A resistência nunca vai ligar. Eu espero que esta explicação seja lógica. Você vai poupar muito dinheiro. Muito importante. O que gasta energia nas suas máquinas são as resistências. Com este processo, você fala com o seu canalizador e diga-lhe porque viu este vídeo e mostre-lhe o vídeo. E ele vai entender. Já lhe mostrei da máquina de lavar roupa. Hoje está um dia nublado, mas mesmo assim eu tenho água no meu depósito dos painéis solares a 50 graus, sensivelmente, ok? Está um dia normal. Se eu fizer uma lavagem de roupa ou de louça, tenho água neste depósito suficiente para fazer uma lavagem sem gastar dinheiro. Este é por baixo do meu lava-louça, tudo aí água, que vai para a máquina. Este é o termostato, que nunca o liguei. A água entra direta, vem da rede, entra direta e vai diretamente para a máquina de lavar louça. Posso o canalizador perceber. Há uma entrada de água quente e entretanto aqui eu fui buscar, como eu tenho a máquina de lavar louça ao lado do lava-louça, geralmente é assim que as casas são equipadas, não foi muito difícil buscar o ponto de água quente que vem diretamente dos painéis solares. Assim despeço-me, espero que poupem muita energia e peça ao seu canalizador, é muito importante, gaste. Por vezes manda-se poupar energia numa lâmpada. Os seus dois maiores consumidores de energia são as máquinas que eu lhe mostrei. Pense nisso, fale com o seu canalizador. Obrigado. Adeus.